tomado de algum homem por falsa acusação, eu instituo qualificado. E disse Jesus: hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido. E você diz: glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, fica à vontade. Aleluia. Os irmãos me perdoem um pouquinho da rouquidão. Estive ministrando ontem uma festividade à noite. Não é fácil, né, irmãos? Aleluia. Queridos, olha que interessante. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele era um homem republicano. Sabe o que significa republicano? Republicano é um homem cobrador de imposto, que trabalhava para Roma. E é interessante, Paulo, que Zaqueu, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Mike, sim, na altura de Deus, na capaz, tamanho do Lourenço, pequena estatura. E é interessante que Jesus está a caminho de Jericó. Ele ouve dizer que Jesus iria passar por ali. Só como ele ia ver Jesus, porque aonde Jesus está, a multidão apertava, a multidão seguia. Como fazer para poder ver Jesus? Imagina quem já foi no show. Ontem teve o Ore Comigo. Quem estava no Ore Comigo ontem? Deixa eu ver. Isso é uma base ali. Imagina a Camila Barros andando no Ore Comigo lá embaixo, sem segurança, sem nada. E apertar, quase ninguém ia chegar perto. Quem já foi no show de um cantor singular? Deixa eu ver. Quando você era. Você lembra o que era? Ele passar cheio de segurança. Imagina Jesus, irmão. Aonde ele passava, a multidão o apertava, oprimia. Zaqueu teve uma ideia. Ele sabia que Jesus ia passar por aquele caminho. Ele pensou: vou subir essa figueira. Algumas versões diz figueira brava. Não sei se você conhece figueira, mas você já viu umas árvores do tronco grosso, que nos troncos é cheio de espinho. Vai subindo e os espinhos vai afinando. Já viu, Jurei? Isso aí, ó. A figueira brava é mais ou menos assim. E como subir essa árvore sem machucar? É a primeira pergunta que fica. Como subir essa árvore sem machucar? Mas aqui ele não liga com espinhos. Ele começa a subir nessa árvore, mesmo machucando as suas mãos, machucando os seus pés, mesmo sangrando, ele diz no seu coração: eu irei subir para poder ver quem é Jesus. Eu preciso ver esse homem. E ele sobe naquela árvore, sabe se feriu as mãos, feriu os pés. E de fato é que quando Jesus passa ali, Jesus consegue ver quem é Jesus. E para surpresa dele, Jesus também sabe quem é Zaqueu. Para surpresa dele, Jesus também sabe quem é Zaqueu. Ele vê Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu pose na sua casa. Essa é a história que todos nós conhecemos, todos nós sabemos. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Zaqueu era um homem conhecido, que tinha influência, tinha dinheiro, mas ele carregava dentro de si uma solidão, uma rejeição e conflitos. Porque ele era conhecido, ele era rico, aleluia, mas ele não era amado. Ele era conhecido, ele era rico, tinha nome na cidade, mas ninguém gostava dele, aleluia. Mas até que um dia ele subiu na figueira brava, aleluia, e aquele que é dono de todas as coisas falou: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Não adianta, irmãos, aleluia, levar uma vida sem que Jesus não entre na sua casa. E Jesus vai entrar na casa de Zaqueu. Quando ele entra na casa de Zaqueu, as pessoas começam a julgar, dizendo: quem é esse Jesus? Aleluia. Vai entrar na casa desse pecador. Porque Jesus não quer apenas mudar indivíduos.
Não, Ele quer alcançar famílias. Zaqueu teve que vencer os obstáculos para poder ver Jesus. Ele não desistiu. E tem muitas famílias que estão enfrentando multidão de problemas, brigas, mágoas, dificuldades financeiras, falta de diálogo, filhos distantes, casamentos feridos. Mas todos esses problemas familiares não pode impedir que Jesus entre na sua casa. Amém. Não pode impedir que Ele entre na sua casa. Imagina Zaqueu, pequena estatura, tamanho do pastor Antônio, é doido. Ele não mediu esforços. Olha que legal, Maicon. Ele sobe naquela figueira pensando: eu preciso ver Jesus passar. Só que quando Jesus chega ali, debaixo da figueira, ele vai olhar para cima e vai chamar Zaqueu pelo nome. Olha que interessante. Zaqueu nem imaginava que Jesus o conhecia, mas Jesus já não conhecia Zaqueu muito bem. Aleluia. Porque Jesus não liga porque as pessoas falam de você. Jesus olha para o seu coração. Ele olha para a sua casa. Ele quer entrar e transformar a sua família. A salvação chegou na casa de Zaqueu. Só que antes da salvação chegar na casa de Zaqueu, Zaqueu poderia ter desistido. Ele poderia ter parado de orar e lutar pela sua casa, pela sua família. Mas ele não faz isso, pelo contrário. Mesmo ferido e machucado, ele não abre mão de ver Jesus. Mesmo sabendo que Jesus talvez nunca iria olhar para ele. Talvez subiu naquela figueira e ficou lá quietinho, de cabeça baixa, orando: furei minha mão, furei meus pés, para ver se Jesus passar. E esse Jesus nem me conhece, nem sabe quem eu sou. Talvez estava de cabeça baixa, olhando para baixo, para ver Jesus passar, chorar, desanimado, pensando: lá na minha casa não estou ligado com a minha esposa, lá na minha casa meus filhos não falam comigo, lá na minha casa eu tenho dinheiro, mas eu aprendi que esse meu dinheiro não consegue comprar a minha felicidade, não me dá propósito de vida. Até que Jesus chega debaixo da figueira, olha para cima, e para surpresa de Zaqueu, Jesus chama ele pelo nome. Fala para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu convém eu posar na sua casa. E Jesus só entra na casa, irmãos, para poder transformar. Ele só entra em casas que abre as portas para ele, para que ele possa transformar por completo. Em casas que estão feridas, em casas que estão machucadas, em casas que acham que não tem mais solução, é aonde Jesus entra, para poder salvar, para poder curar, para poder transformar. E é interessante que quando ele chega na casa de Zaqueu, Jesus não pede para Zaqueu, é Zaqueu que se oferece, fala: Senhor, todo mundo que eu tenho fraudado por falsa acusação, eu quero devolver 4 vezes mais. Porque hoje o Senhor entrou na minha casa e começou a trabalhar no meu caráter, começou a trabalhar na minha vida como pai, como esposo, como filho, na minha vida como esposa. O Senhor está me dando caráter hoje. Talvez você diga para você mesmo: talvez meu filho não tenha mais jeito, meu casamento acabou, é de fachada, meu marido não muda, minha esposa não me entende. Mas Deus conhece cada coração, e o que você não consegue transformar, Deus alcança e transforma através da fé. Aleluia. Daquilo que você não consegue transformar, Deus alcança e transforma através da fé.
Há uns 22 anos atrás, eu fui gravar essa mensagem em DVD, lá na Pampulha, e o título dessa mensagem era As 4 lutas e os 4 benefícios da figueira. Diga para o seu irmão assim: as 4 lutas e os 4 benefícios da figueira. A primeira luta é que quando olhamos para a figueira cheia de espinhos, nós não temos coragem de subir nela, damos desculpa. Nós, como sacerdotes do lar, às vezes estamos perdendo para nossas esposas, porque a mulher que ora é a mulher de jejum, é a mulher que busca, é a mulher que pega a carga espiritual. Em muitos lugares é assim. E nós, como sacerdotes do lar, a gente não temos força para orar, para buscar, porque não estamos dispostos a subir na vida. Mas Deus te trouxe aqui assim e vai dizer para você: o que você não consegue fazer sozinho, o Espírito Santo vai te ajudar. O que você não consegue transformar sozinho, o Espírito Santo vai te fortalecer. Deus não quer ver, aleluia, um sacerdote bonito do lado de fora. Ele quer ver você transformado do lado de dentro. Aleluia, a obra não começa, aleluia, de fora para dentro, mas começa de dentro para fora. Tem alguém me ouvindo aí? Diga glória a Deus. Aleluia. Segundo, a figueira machuca. A figueira que é símbolo de prosperidade, que é símbolo de fartura, que é símbolo de fé, que é símbolo de Cristo. Nesse caso aqui, ela está colocando obstáculo. É você que não entende por que está tão ferido, por que deu tudo errado. Por que os sonhos não aconteceram ainda? Por que para todo mundo é tão fácil e para você é tão difícil? Por que na vida do A dá certo, na vida do B dá certo, na sua, você é ano após ano, você parece que não sai do lugar? Por que Deus faz a família de A, a família de B, e você continua na mesma? É porque a figueira tem espinho. É porque para subir na figueira, Paulo, dói, machuca. É porque a figueira exige sacrifício, exige tempo, tem que subir, machuca a mão, machuca os pés, tem que esperar Jesus vir no caminho. É Deus dizendo para alguém que está no caminho, em cima da figueira esperando: fica tranquilo, que breve Jesus vai entrar na sua rota, aleluia. Mas Ele não me conhece, conhece sim. Ele sabe aonde você mora, Ele sabe o seu endereço, Ele te conhece pelo nome daquele. Ele te conhece pelo nome daquele. Ele sabe quem você é. Aleluia. Ele sabe o desejo do seu coração, os propósitos que você tem. Ele sabe. Ele te conhece. Ele conhece sua casa, Ele conhece sua família. Ele te conhece muito bem, Zaqueu. Porque a figueira faz ferir as mãos, faz ferir os pés. A figueira faz chorar, faz coçar. A figueira deixa quieto. A figueira deixa num estado de ansiedade. Será que vai acontecer? Será que não vai? Será que não vai? Será que não vai? Meu Deus, eu tenho fé, mas eu estou esperando há muito tempo. Meu Deus, eu tenho fé, mas eu oro por esse homem, esse homem não muda. Meu Deus, eu tenho fé, mas eu oro por esse filho. Quando eu oro por esse filho, mais distante de mim ele está. Se eu tenho fé, mas quando eu oro pelos meus pais, mais longe de ti eles estão. É o tempo da figueira, é o tempo da espera. E eu não sei o que é pior, irmãos. Eu não sei o que é pior: ouvir a correção de Deus, ouvir o silêncio de Deus. Que quando Deus se cala conosco, irmãos, quando o céu se fecha, vidro de bronze, nós entramos no desespero. Então eu acho que é melhor
Quando Deus está ouvindo a música, nos corrigir. Está ouvindo a voz de Deus. Mas quando Deus se cala, quando está sangrando em cima da figueira, Deus se cala. E a multidão aperta Jesus. E você fica na sua mente, Ele nunca vai me ver aqui. Ele nunca vai lembrar da minha causa. Eu já oro há 10 anos por isso, 5 anos por isso, e Ele nunca vai ver minha causa. Ele não vai me enxergar, Ele não vai me ver. Mas a Bíblia diz que o Senhor conheceu até o meu nome. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Aleluia, Jesus. Aleluia. Me lembro de Davi, Paulo, lá no pasto sozinho, cuidando das ovelhas, tocando a sua harpa, com pano, falando nos salmos que Deus cura o coração quebrantado, enfrentando o leão, enfrentando o urso, e ninguém viu ele. Estágio do anonimato, estágio que Deus está provando a sua fé, estágio que Deus está vindo e permitindo para ver até onde você aguenta, até onde você vai, até onde a sua fé vai. Só que fique tranquilo, porque o Senhor disse depois de Jó que nunca mais daria uma aprovação para o homem como não fosse capaz de suportá-la. Mas Ele está te observando, está te vendo isso, mesmo se Ele ficar calado, mesmo se Ele não fizer nada, se você continua glorificando a Deus e o adorando. E precisa lembrar da música dele no Marçal agora, Zé. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, sabe por quê? Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia! Glória a Deus. Ele continua sendo Deus, irmãos. Ele continua no controle. Ele não perdeu o controle de nada. Amém. Aleluia. Ele continua sentado no trono, irmãos. Aleluia. E quando Zaqueu viu que o próprio Deus entrou na sua casa e começou a transformar o seu coração, começou a dar direção, começou a dar formato, começou a restaurar os seus filhos, o seu lar, o seu casamento, começou a restaurar a sua família. Uau! Zaqueu ficou constrangido e ofereceu aquele banquete para Jesus. Está escrito em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Jesus vai mudar o coração de Zaqueu. Jesus não precisou pedir nada. Antes Zaqueu só pensava em ganhar, agora está pensando em perder, em reparar. Antes ele tirava das pessoas, agora ele quer devolver. Essa é a verdadeira transformação. Quando Jesus entra na minha família, na minha casa, Ele não muda só o meu endereço terreno, Ele vai mudar o nosso endereço espiritual. Ele vai mudar o nosso comportamento e principalmente o nosso comportamento dentro de casa. Porque segura aqui, irmãos. Fala ou não fala, Jesus? Porque tem gente que com os amigos de fora, irmãos, ele é muito bom. Se
Sua amiga chegar e falar: amigo, eu estou precisando de você. Irmãozinho, larga tudo que está fazendo. Meu amigo, eu estou precisando de um dinheiro emprestado, ele empresta na hora. Mas quando a esposa pede um favor, quando os filhos precisam de mais tempo, é desculpa tudo. Também tem, aleluia! Glória a Deus. Também tem mulher que é uma bênção. As amigas precisam de um favor, ela está lá, está firme e forte. Mas quando o esposo precisa de um pouco de atenção, Meu Deus. quando os filhos precisam de um pouco de atenção, é muita coisa que coloca na frente da família. Fala, Deus. Aleluia. Vai falando, Senhor. Glórias ao Senhor. Eu estou sentindo, Jesus, aleluia. Irmãos, a nossa prioridade é a família. A nossa família é o nosso bem mais precioso. Mais precioso, irmãos. Sabe por quê? Porque na hora do bom, na hora do ruim, na hora da figueira, fora da figueira, quem vai passar com você é a sua família, é a sua casa. Em primeiro lugar, na vida do homem, da mulher de Deus, é o reino dos céus, é Deus. Em segundo lugar, não é a igreja, é a família. Aleluia, Jesus. Em terceiro lugar, é o trabalho, porque se você não trabalhar, como você vai sustentar sua família? Em quarto lugar, tem a igreja. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. Por mais que esse homem bonito que você tem aí te faça raiva, mas foi ele que Deus te deu. Tem que cuidar bem dele. Pastor, mas quando eu conheci ele, pastor, ele era assim, pastor, uma mistura de Brad Pitt com o Leonardo DiCaprio, pastor. Aleluia. Agora ele está uma mistura, pastor, de que eu nem sei quem misturou, pastor. Quanta coisa que já misturou, pastor. Não fala, Deus. Agora não fala. Agora não fala, né? Para, Deus. Aleluia. Mas é o homem que Deus tem. Pastor, essa mulher minha, pastor, quando eu conheci ela, pastor, ela parecia um violão, pastor. Meu Deus. Pastor, mas agora, pastor, eu nem vou falar o instrumento que ela faz agora, não, pastor. Aleluia. Mas é a sua esposa. É verdade. Sua. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que encontrou uma esposa. Glórias ao Senhor. Ele encontrou o favor de Deus. Encontrou o favor de Deus, irmão. Aleluia. Deus é tão caprichoso que no sexto dia ele vai largar para construir a mulher por último. Vai tirar a sua costela, vai fazer o osso dos seus ossos, carne da sua carne, a coisa mais linda do mundo, irmãos. E a mulher tem, agora, Jesus, vou entrar, vou acelerar. Escute aqui, irmãos. A Bíblia diz que os homens, quem? Tem homem aqui essa manhã? Tem? Tem dois. Tem mais homem aqui essa manhã? Tem três homens. Tem mais homem aqui essa manhã? Ah, já apareceu. Os quatro. Escute os homens. A disciplina é conosco, irmãos. A disciplina é conosco. O Senhor nos deu autoridade para disciplinar os filhos. Sabe o que eu estou falando isso? Isso, uma vara de marmelo. É interessante. O que é pelo de vara de marmelo na infância? Deixa eu ver. De goiaba. Vara de goiaba. Espada de São Jorge. Essa doía. Essa aqui é mais antiga. Vinho de chuveirinho. Eu já apanhei demais, né? Cabo de vassoura. Alguém morreu, irmãos? Por causa disso? Porque a correção, ela tira a loucura do coração da criança. Nós éramos loucos, irmãos. Colocava dentro da tomada, subia em árvore, fazia de tudo, era ou não era, irmãos? Corria na chuva, descalço, brincava com o coleguinha na escola, por causa da merenda, a filha da merenda.
Quem que demora aqui também para poder envenenar aqui de glória a Deus. Mas nós homens, irmãos, nós temos autoridade de corrigir nossos filhos. A mulher, olha que interessante aqui, tem o poder de persuasão, de educação. Você percebeu, quando você vai pesquisar, que mais de 90% dos professores do Brasil, 90% são mulheres. Porque a mulher tem o poder de educar, de aconselhar. Já viu o filhos, quando ele quer um chameguinho, um conselho? Não é exceção, meu irmão, a maioria das vezes, claro que tem exceção, eles podem falar da mamãe. Né, Esther? Aleluia. E quer ouvir a mãe falar, quer chorar, quer ali, sabe? Todo caso tem exceção, amém, irmãos? Porque lá em casa é negativo igual a do papai, né? E é interessante demais porque a mulher ela vai aconselhar, ela vai educar. Agora o pai é que tem que ser o brabo da casa, aleluia, tem que combinar assim, ó. E o corrige você ajuda, entendeu? Aleluia. Para piar bem, porque esses dias eu fui lá na casa, irmãos. Você está gravando, hein? Aleluia. Fora na casa, por aí, irmãos, aleluia. E lá um menino de 10 anos, irmãos, ele pôs terror na casa. Fui lá, um tal de. Vou entregar, quando o menino de Serra de Bandeirantes. O menino é um menino de 10, de 14, irmãos, ele manda no pai, manda na mãe, ele faz o que ele quiser em casa. Tem não. E eu aconselhei o pai, mas corta a varinha, unge ela, deixa aqui, ensina esse como é que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, rapidinho já aqui sentado. Brigando para escola, irmãos, pensa nos meninos, meu Deus do céu. Mas porque faltou o pai disciplinar e faltou a mãe aconselhar o filho. Não bate no coleguinha. Esses dias ele se chamava de escola porque ele quebrou o dedo do coleguinha. Imagina, aleluia. Então o pai, ele vai disciplinar, a mãe vai aconselhar, e a sua família será bem-aventurada, amém? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, tudo transformou. A família foi transformada. Aquelas pessoas da família foram alcançadas pela misericórdia de Deus, porque Deus não desiste de ninguém. Deus não existe causa perdida, não existe problema impossível, não existe dificuldade, não. Deus não desiste de ninguém. O negócio é deixar, é permitir o Senhor, Ele entre na nossa casa e trabalha onde precisamos de trabalho. Que entra onde precisamos que Ele entra. Aleluia. Porque aí nossas casas serão transformadas porque Jesus está lá. Os nossos filhos serão transformados porque Jesus está lá. A nossa família será transformada porque Jesus está lá. E Jesus transformou a casa de Zaqueu. Não desista da sua casa também não. Continue orando, continue amando, continue dando testemunho. Continue colocando a sua família diante de Deus. Porque a transformação que pode começar em você pode alcançar toda a sua casa. Aleluia. Talvez exista alguém da sua família que você considera perdido. Esse aqui não tem mais solução. Já tem tantos anos. Mas Jesus não considera essa pessoa perdida. Jesus sabia aonde Zaqueu estava. Ele sabia aonde Zaqueu estava. Sabia onde Zaqueu morava. Ele sabia o que ele tinha planejado para Zaqueu. Isso é tão interessante que a Bíblia diz que nossos filhos são como flecha. Está em você e seus filhos. Você nem imagina o que Deus um dia sonhou com seus filhos, planejou para eles. Talvez você vê só mais um menino, mais uma menina
está crescendo, mas ainda está crescendo um homem, uma mulher de Deus, que Deus está preparando um futuro brilhante para eles. Talvez vai impactar uma área do judiciário, talvez vai impactar uma área de ensino, talvez vai impactar a rua, vai impactar a família, vai impactar a escola que estuda, porque foi Deus que fez você gerar esse menino e essa menina. Foi Deus que constituiu a sua família pertence ao Senhor. E o diabo tenta fazer com que você venha se esquecer disso, mas a sua casa pertence a Deus, irmãos. E Deus projetou tantas coisas boas, muitas direções, porque Ele disse a Abraão: Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra, todas. É interessante que quando Abraão ainda não tinha filhos, não tinha sonhos realizados, nem projetos realizados, e aqui eu vou encerrar. Ele vai estar na tenda, chorando: ó céus, ó terra, tadinho de mim, Senhor, não pude, Senhor, me ver. Só faltou falar assim: Gabriela. Está lá Abraão chorando. O Senhor vai dizer para esse Abraão: levanta essa cabeça, rapaz, sai para fora da tenda, olha para o céu, conte as estrelas do céu se você puder contar. Só que eu não sei se você já leu lá. É interessante que Deus, quando Ele contar as